Romanos 1, versículos 24 até o 27. Portanto, Deus os entregou à luxúria de seus corações para a impureza, para que os seus corpos fossem desonrados entre eles. Pois eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira, e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por esta razão, Deus os entregou a paixões degradantes, pois as mulheres trocaram a sua função natural por aquilo que não é natural, e da mesma maneira, os homens abandonaram a função natural da mulher e queimaram em seus desejos uns pelos outros, homem com homem, cometendo atos indecentes, recebendo em si mesmos a recompensa pelo seu erro. Pai, eu oro pela Tua ajuda agora, que juntos venhamos inserir a nossa mente nessa porção da Tua santa palavra, que nós venhamos nos dobrar e nos humilhar perante ela, e venhamos adorar o Deus revelado nela, e que nós venhamos receber sobre nós um fardo leve e um jugo suave para seguir Jesus aqui. Eu oro por uma iluminação profética para mim, para que eu fale palavras direcionadas às pessoas neste lugar. E eu peço, Pai, que o Senhor nos proteja, me proteja do erro, que o Senhor nos preencha com amor e com a verdade, nos preencha com coragem, ousadia, justiça, e que o Senhor coloque em ordem as nossas vidas sexuais, onde for preciso, para a glória do Teu Filho. Muito obrigado pela Sua promessa de não nos deixar e esquecer, mas nos ajudar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que o meu principal objetivo aqui, nessas duas mensagens sobre este texto, não é persuadir vocês que a homossexualidade é errada. É errado praticar atos homossexuais, mas você pode crer nisso e não ser um cristão. Qual a vantagem se você sabe que tudo no mundo está errado e ainda assim perder a sua alma? O meu objetivo é bem mais alto do que isso. O meu objetivo para vocês é mudar a maneira que vocês enxergam a realidade e colocar Deus e a sua glória de volta no centro da realidade. O universo da sua alma e o universo da sociedade. E o universo, eles possuem um buraco feito para ter a glória de Deus no seu centro. Com todos os planetas das nossas paixões orbitando no seu devido lugar, mantidos lá pela gravidade da glória de Deus. Então, o meu objetivo é restabelecer a centralidade da glória de Deus no centro do sistema solar da sua alma e desta sociedade. Este é o meu objetivo. O assassinato de Matthew Shepard em Laramie, Wyoming, foi cometido por homens que trocaram a centralidade da glória de Deus pelo satélite da autoexaltação. E a autoexaltação de qualquer tipo e autodeterminação em sua sexualidade, ou no seu ódio, ou na sua busca de poder, ou na ganância, a autoexaltação e a autodeterminação nunca podem sustentar os planetas das luxúrias do coração na sua órbita apropriada. Uma coisa pode sustentar os planetas da paixão na sua órbita, e isso é a glória de Deus. Eu vi isso essa semana ao ler os jornais. Em Romanos 1, 28, até o versículo 29, vocês podem olhar comigo. Versículo 28. E como eles não mais se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja,
eles não aprovaram mais terem o conhecimento de Deus. Deus os entregou a uma mente depravada para fazerem coisas que não são próprias, sendo preenchidos de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja e homicídio. Aí está a resposta. Homicídio. De onde vem o homicídio? O homicídio vem de uma mente que não deseja mais Deus presente. Não deseja mais Deus como o Sol no sistema solar das suas diversas paixões, segurando-as em perfeita órbita de beleza, pelo seu imenso peso e gravidade. Mas eles o venderam. Vemos isso no versículo 23. Eles trocaram a glória de Deus por imagens. Vemos no versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira. E de novo no versículo 28, eles não querem mais Deus no seu conhecimento. E dessa raiz sai todas as desordens do universo. Todas elas. Todas as desordens vêm. A sexual, social, física, emocional. Elas vêm por causa da troca da glória de Deus por outras coisas. A raça humana tem trocado a glória de Deus por outras coisas e colocado satélites feitos por eles mesmos, sem nenhuma força gravitacional, no centro de suas vidas e da sociedade. E estes satélites, feitos pelos homens, não possuem poder para segurar, sustentar nada nas órbitas. Tudo está voando fora da órbita para a destruição. Na nossa sociedade e na nossa própria alma, onde o Deus Todo-Poderoso e a sua glória foram substituídos. Este é o ponto deste texto. Este é o ponto da última mensagem. Este é o ponto dessa mensagem. Este é o ponto de toda a mensagem que eu prego. Onde quer que a glória de Deus for deslocada, as minhas criações humanas, ou seres humanos, as paixões da vida, os valores da vida, ficam desordenados. E, eventualmente, caem no esquecimento e na autodestruição. Nós vimos mais na última semana, algo mais assombroso neste texto, a saber que esta desordem que vem com a retirada do sol, da glória de Deus, do centro da alma e do centro da sociedade, quando você remove o peso da glória de Deus e coloca satélites feitos por homens no centro, a desordem do sistema solar da alma é um juízo de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Toda vez que este texto diz que humanos trocaram a glória de Deus, em seguida diz, Deus os entregou, Deus os abandonou para a desordem das suas vidas sexuais e de outras partes de suas vidas. Versículo 24, vamos ver mais uma vez. Versículo 24, portanto, Deus os entregou à luxúria de seus corações para a impureza, para que os seus corpos fossem desonrados. Isto é um juízo de Deus, que os nossos corpos fossem desonrados em fornicações, adultérios e atividades homossexuais. Versículo 26, por esta razão Deus os entregou às paixões degradantes. E ele articula isso nos versículos 26 e 27, o que são essas paixões. Então no versículo 28, pela terceira vez, Deus os entregou a uma mente depravada para fazer coisas que não são próprias. E o que ele quer dizer sobre essas coisas que não são próprias são as coisas sexuais que vimos nos primeiros versículos, e na próxima semana veremos 21. Não na próxima semana, daqui a 2 semanas, mas 21 pecados listados do versículo 29, 30 e 31, que vêm por causa da troca da glória de Deus por outras coisas. E ninguém escapa desses 21, ninguém. Heterossexual, homossexual, homem, mulher, velho, novo, religioso ou não religioso, todos nós estamos nessa lista. Como diz no capítulo 13, versículo 9,
tanto judeus quanto gregos, todos estão sob o pecado, como está escrito, não há um justo sequer, não há nenhum. A raiz de todos os nossos problemas, sublinhe a palavra todos, é sério, não há exceções. A raiz de todos os problemas humanos é a troca da glória de Deus por outros tesouros. E Deus nos abandona ao fruto dessa troca. E isso provoca milhares de problemas em nossas vidas. O reflexo desses milhares de problemas deveriam ser arrependimento e adoração, e não rebelião e ateísmo. E que tragédia! Que aos milhares de problemas que Deus nos entrega por trocar a glória dele por outras coisas, será a causa de muitas pessoas se afundarem em culpa ao invés de fugir delas, ao se rebelarem contra o Deus que trouxe isso sobre elas. Nós dissemos na semana passada que até mesmo doenças físicas, calamidades naturais, são devidos a este juízo de Deus, o que é muito relevante nessa semana, ao falarmos em detalhes da origem da homossexualidade. Eu não creio que alguém sabe em que grau a homossexualidade está enraizada em condições genéticas ou hormonais. No que implicaria, se fosse provado, como ainda pode ser provado, que existe uma predisposição genética ao comportamento homossexual. A resposta é que isso provaria muito pouco, moralmente. Se a própria natureza é desorganizada por causa do nosso pecado, e se a própria natureza do DNA para cima deve ser redimida e consertada porque está quebrada, localizar a origem de qualquer coisa nela não prova nada com relação ao padrão moral entre nós. Eu quero que abram comigo no capítulo 8, enquanto eu mostro a base bíblica disso, porque isso é de uma importância imensa, não apenas em relação à homossexualidade, mas em relação a toda a vida e os seus terríveis problemas, dores, tragédias, calamidades. O meu objetivo é que vocês mudem a maneira de enxergar a realidade. E eu digo a vocês, Romanos 8, do 20 ao 23, isso irá mudar a sua visão de mundo. Eu espero que Deus conceda a vocês graça de abrirem e de se abrirem para esses 4 versículos e deixarem a imensa verdade e libertação de Deus ser enraizada em vocês e lhes ajudar a entender a raiz de todas as desordens em suas vidas. Onde quer que vocês estejam desordenados, e todo mundo é desordenado. Ok? Versículo 20 de Romanos 8. A criação foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa dele que a sujeitou em esperança. Agora, para aqui e pense comigo. A criação, toda a criação, das galáxias ao átomo, foi sujeita à futilidade. As coisas não funcionam da maneira que elas foram originalmente desenhadas para funcionar. Elas quebram. E elas são fúteis. Os rins falham. A estabilidade mental falha. A ordem sexual falha. Os ventos, as chuvas, os rios, os vulcões, as bactérias, os vírus, partes elétricas da Swiss Air, lonas de freio,
Ataque cardíaco em homem de 86 anos dirigindo pela faixa de pedestre enquanto um estudante cego atravessa a rua. Glóbulos brancos selvagens. Trissomia do cromossomo 21. Milhares de tristezas de um mundo caído. A criação foi sujeita à futilidade. Pergunta: por quem? Veja a resposta no final do versículo 20. Por aquele que a sujeitou em esperança. Este não é o homem, e não é Satanás, é Deus. Deus sujeitou a natureza à futilidade por causa da troca da glória de Deus pela nossa própria sabedoria, quando Adão e Eva pecaram. E a razão desta futilidade que nós vemos nos nossos corpos e nas nossas famílias, nas nossas crianças, na nossa sociedade, nos nossos carros quebrados, no encanamento, na natureza. A razão de toda essa futilidade é representar o horror da troca. Se vocês olharem ao redor neste mundo e vocês desejarem gritar contra a dor e contra o sofrimento, gritem contra o pecado de vocês. Gritem contra a troca feita por todos, sem exceções, sem nenhuma exceção neste lugar aqui. A troca universal da glória de Deus como nosso tesouro e a nossa paixão e a nossa vida. Me diga a respeito da sua vida, me diga a respeito do seu amor por Cristo, me diga a respeito do seu amor pelas crianças, me diga a respeito do seu amor pelo dinheiro, me diga a respeito de como você junta tudo isso e como Cristo pode ser supremo na sua vida e como Ele pode ser o centro sustentando todos os planetas da sua paixão em perfeita órbita. Me diga como e eu arrancarei essa página da minha Bíblia. Nós somos pecadores até a medula, todos nós. Se não for pela graça soberana, nossos corações são tão rebeldes contra Deus, nós somos corruptos até o último fio de cabelo. E esta mudança da glória de Deus, pelo que nós desejamos, com nenhum desejo santo, tem trazido sobre o mundo a futilidade que testemunha diariamente o tamanho da importância da glória de Deus e do horror de trocar esta glória por qualquer coisa, o que todas as pessoas têm feito desde Adão e Eva. Esperança de quê? Ele fez em esperança. Ele se sujeitou a isso em esperança. Pelo quê? Leiam no versículo 21, que também a própria criação será libertada do cativeiro da degeneração. Aqui está um outro rótulo para a palavra futilidade, do cativeiro da degeneração. Dentro da liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto. Até agora. Para aqui. A razão por que ele traz essa imagem de dores de parto é para ilustrar a esperança. Ele compara as dores deste planeta. Quero dizer, como seria fácil para nós documentar as agonias do mal? Como se a criação fosse uma mulher empurrando até que todos os vasos sanguíneos se rompam para trazer alguma coisa boa. E ele diz, é assim que o planeta está. Foi assim que Paulo enxergou este crescimento da tristeza. Algo maravilhoso está vindo. E nós cristãos, o nosso trabalho é proclamar ao mundo o que está vindo e como você pode fazer parte disso e não ser varrido para fora em destruição.
E, notavelmente, Paulo responde a pergunta que levantamos na última semana, a saber, se toda esta miséria, tristeza, se toda esta desordem, se toda essa dor, essa convulsão, toda essa disfuncionalidade das mentes, de famílias, corpos, da natureza, é juízo? Por causa de uma troca. Então nós que fomos adotados e justificados, perdoados, amados pelo Deus Todo-Poderoso, nós não deveríamos ter uma saída deste juízo? Certamente, Ele não nos ama? Nossos pecados não foram perdoados? Não fomos adotados na família de Deus? Vejam no versículo 23, diz, embora Ele nos ouça chorando. Não só isso, mas toda a criação geme. Mas também nós mesmos, tendo o primeiro fruto do Espírito. Isto é nascer de novo, pessoas adotadas e justificadas por Deus. Tendo o primeiro fruto do Espírito. Mesmo nós, ele repete isso, vocês enxergam o ponto? Mesmo nós. Não, Paulo, você não fala sério. Eu falo sério. Até mesmo nós gememos em nós mesmos, esperando, aguardando, esperando, para a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Este é um dos mais importantes versículos da Bíblia para entender a vida, para compreender a dor, para compreender famílias dissolvidas. Você não diz toda semana, até quando eu vou ter que lidar com essa dor? Nos meus filhos, no meu corpo, na minha mente, no meu passado, no meu aparente futuro sem esperança neste mundo. Até quando, Senhor? Você não encontra toda semana algo como isso? Ou se você tiver algum amor no coração, ao menos quando vê televisão, Kosovo ou Bósnia, Etiópia, Somália, você clama, até quando, Senhor? Até o bebê nascer. O que este texto diz é que nós, santos, nós que depositamos a nossa esperança em Jesus para a salvação, temos todos os efeitos do juízo transformados em meios de graça. Esse é o significado de Romanos 8, 28, alguns versículos depois. Tudo está cooperando junto, mesma dor e as coisas horríveis para o bem e a santidade, a redenção dos filhos de Deus. E outra coisa que este versículo implica é que nós somos salvos em estágios. Nós temos o perdão dos pecados agora. Nós teremos liberdade de todo o pecado mais tarde. Nós temos reconciliação com Deus agora. Nós teremos intimidade completa com Deus mais tarde. Nós temos os primeiros frutos do Espírito Santo agora. Nós teremos a colheita completa do seu poder e presença mais tarde. Nós temos alguma cura agora das nossas desordens sexuais e outras coisas. Alguma cura. E teremos santidade completa mais tarde. Nós vemos a beleza dele através de um vidro obscuro, mas nós o veremos face a face mais tarde. Nós temos paz com Deus agora, mas nós teremos perfeição mais tarde. É por isso que ele fala sobre esperar agora com paciência. Aquele que tem, não precisa esperar com paciência, mas se você não tem o que você quer, você espera com paciência. A razão de tudo isso nesta manhã é que o físico, social, pessoal, as origens da desordem homossexual, da nossa sexualidade,
não tem virtualmente barreira se é bom. Porque em um mundo onde tudo está desordenado, o DNA está desordenado, hormônios estão desordenados, famílias estão desordenadas, nada seria certo ou errado, porque tudo está enraizado na desordem. As coisas baseadas fisicamente podem ser boas ou más. Dependendo disto, naturalidade, marque isso é crucial. O que é natural não é o que está enraizado na natureza caída, como paralisia cerebral. O que é natural é o que Deus ordenou que fosse antes da queda. Isto é que é natural. Nós devemos, como pessoas e sociedade, termos critérios mais elevados do que é natural ou bom, do que o que sai da nossa vida caída. Exemplos. Tendências agressivas de base física pode levar a comportamento violento, mas nós não toleramos isso. Tendências letárgicas de base física pode levar à preguiça e à negligência, mas não a toleramos. Tendências frenéticas podem levar a todo tipo de coisas nos nossos hormônios. Podem levar a distúrbios e alcoolismo, mas nós não toleramos. Tendências ao vício podem levar ao alcoolismo ou jogatina, ou ao tabagismo, mas nós não toleramos. Um limite baixo de frustração pode conduzir a explosões de raiva, mas nós não toleramos. Fortes desejos sexuais podem levar à luxúria ou pornografia, fornicação, adultério ou poligamia. Nós não toleramos. Quando o pecado permeia toda a natureza, e permeia, enraizar qualquer coisa na natureza não prova nada. Toda a vida está desordenada. Nós precisamos de uma norma mais elevada do que a natureza caída, para decidir o que é bom e o que é natural. Agora, o que eu quero fazer com o restante do nosso tempo é mostrar para vocês algumas práticas palavras de aconselhamento para lidar pessoalmente com desejos homossexuais e então famílias e a sociedade. Rapidamente, aqui estão. São apenas frases, coisas que nós temos que salientar e passar para frente rapidamente. Eu sei que eu tenho que ser prático, e para ser prático eu tenho que ser seletivo. E ser seletivo nos deixa aberto para sermos omissos ou distorcer alguma coisa, portanto é um risco. 7 palavras rapidamente para vocês que possuem desejos homossexuais. Número 1. Reconhecer a presença e a dor de uma sexualidade desordenada, com toda a ambiguidade de onde isto vem, bem como outros distúrbios e deficiências, e não defina a sua personalidade dada por Deus por sua sexualidade desordenada. Eu estou praticamente relutante em usar a palavra homossexual como um substantivo, porque eu não quero que nenhum ser humano se defina, ele ou ela, como um homossexual. Eu creio que isso é errado. Eu creio que devíamos dizer, eu sou uma pessoa criada à imagem do Deus Todo-Poderoso, com alguma desordem ou desejo sexual homossexual. É assim que devíamos falar sobre nós mesmos. Não, eu sou uma pessoa homossexual. Personalidade é muito mais profunda que o nosso desejo sexual, hétero ou homossexual. Segunda observação. Coloque a sua fé em Cristo somente para o perdão de todos os seus pecados e pelo dom da justiça de Deus e pelo cumprimento de todas as suas promessas a você. Um único pecador
que pode batalhar contra os seus pecados com sucesso é um pecador justificado. Que significa? Nós lutamos contra os nossos pecados sexuais, hetero ou homo, vindo de um relacionamento e não para um relacionamento. Terceiro, comece a reorganizar toda a sua vida em torno da centralidade da glória de Deus como seu maior tesouro. O pecado da homossexualidade, como qualquer outro pecado, é um eco da troca da glória de Deus por outras coisas. Portanto, restaure o sol da glória de Deus no centro da sua alma. E todos os planetas, finalmente, os planetas dos seus desejos começarão a retornar à sua órbita dada por Deus. Esta é a função do peso da glória de Deus. Quarto, decida viver uma vida casta e, se necessário, celibatária, pelo poder do Espírito de Deus, com a confiança que, se Deus não curar agora, Ele vai curar mais tarde. E toda a sua paciência na pureza valerá a pena. Oh, que Deus faça solteiros e casados na Bethlehem apaixonados pela pureza, ao invés de apaixonados por sexo de qualquer tipo. Quinto, procure amizades saudáveis com ambos os sexos, especialmente em grupos. E aqui eu coloco a responsabilidade, principalmente aos pés da igreja. Nós temos que nos tornar um lugar onde isso é possível. E, mais provável, nós não fazemos isso muito bem. Não somos muito bons nisso. Então eu peço isso para o nosso povo, especialmente as famílias. Escutem, famílias. Especialmente as famílias. Vamos mudar os nossos modos e chamar as pessoas para almoçar e para eventos sociais de maneira natural. E vamos fazer coisas em grupo. Quanto mais fizermos em grupo, ao invés de pares, mais oportunidades iremos criar para relacionamentos não sexuais saudáveis. Isso é tão necessário. Nós temos que fazer isso. Mas, sexto, provavelmente não preciso lhes dizer que há ministérios como Postos Avançados aqui em nossa cidade que têm ideias, experiência e encorajamento e em aconselhamento bíblico de uma profundidade de consciência que vai além do que a maioria de nós pode trazer. Estes são alguns de vocês. Eles podem lhes ajudar a encontrar ajuda em sua vida. E agora, para as pessoas, tome uma posição ousada e compassiva pela verdade, como Joe Haller fez, e sustente os propósitos de Deus no casamento heterossexual do jeito que Deus projetou como uma demonstração de Cristo com a igreja na nossa cultura. Agora, algumas palavras aos pais. Pais de filhos que têm desejos homossexuais e pais de crianças que podem ter. Número 1. Para os pais cristãos, os filhos rebeldes são mais dolorosos do que a morte de um filho. Porque quando um filho morre, normalmente não ocorre uma dor que aumenta com a culpa, o fracasso e a vergonha. Quantos destes sentimentos que vocês pais têm com filhos rebeldes são legítimos? Ninguém sabe, a não ser Deus. Ou seja, quantos erros vocês realmente cometeram? Ninguém sabe isso, a não ser Deus. E a solução para a sua sobrevivência e esperança não é tentar descobrir. A solução é o Evangelho. Que há perdão para todos nós, pais. Não importa quantos erros nós cometemos, há perdão em confiar em Cristo por uma justiça que não é nossa. Segundo, se conhecermos nossas falhas na criação dos nossos filhos, confesse isso aos seus filhos. Pegue o telefone hoje e ligue para a Califórnia. Ou vá falar com seu filho de 6 anos ou seu filho de 17 anos e diga: Deus me convenceu. Eu cometi erros.
você pode me perdoar? E eu digo, o poder do perdão é imenso. É imenso. Número 3. Se tivermos filhos com desejos homossexuais, devemos amá-los, orar por eles e falar a verdade bíblica quando eles a ouvirem. 4. Na comunhão da igreja, procure as Escrituras e procure aconselhamento sobre as questões incrivelmente complexas e dolorosas de como se relacionar com seus filhos se eles não se arrependerem e continuarem a viver em pecado. Isto é uma das coisas mais difíceis e dolorosas. Eu ouvi de alguns de vocês histórias que me deixaram perplexo absolutamente. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que dizer. Vocês não sabem o que dizer. Tudo o que podemos fazer é orar e dizer: Deus, me ajude a me relacionar com essa pessoa. A dificuldade em que estou numa encruzilhada, não há saída. Deus é muito sábio, muito paciente, muito cuidadoso. Nós precisamos nos ajudar nessas festas de Natal, feriados, porque às vezes parece não existir a coisa certa a ser feita. E 5, para vocês pais que têm filhos pequenos, eu sei como é, eu tenho 52 anos. Eu espero trazer Thalita para ser uma garota heterossexual. Agora, o que isso quer dizer? A sexualidade saudável dos nossos filhos depende da sua atenção, do ensino, do toque e do amor que damos aos nossos filhos. E eu digo isso especialmente aos pais aqui neste lugar. A experiência mostra, a Bíblia mostra e a psicologia mostra que os pais são mais importantes do que as mães. As mães são infinitamente importantes. Se vocês puderem serem maior do que infinito, pais são mais importantes do que as mães. E ambos são importantes na sexualidade feminina e masculina saudável dos filhos. E vocês, mães solteiras, com dores, chorando, nós dizemos: pais, homens dessa igreja, nós temos que estar lá por essas crianças. Nós temos que estar lá por estas crianças crescendo sem um pai. Eles devem ter homens fortes, amorosos, carinhosos, interessados em ajudar. Há algum outro tipo? Em suas vidas. Eu tenho feito o meu melhor. Se vocês perguntarem o que você quer dizer sexualidade masculina saudável, sexualidade feminina saudável, eu digo que mais do que ser homossexual ou hétero, eu fiz o meu melhor para explicar isso no meu livro. Qual é a diferença? Masculinidade e feminilidade, definidos pela Bíblia. E eu tentei responder a pergunta. O que você responde para uma criança de 12 anos por aí? O que significa mamãe crescer e ser uma mulher e não um homem? O que significa, papai, crescer e ser um homem e não uma mulher? E se tudo o que você disser for sobre encanamento, você irá falhar. Você irá falhar. Porque a masculinidade e a feminilidade é muito mais do que encaixe biológico. Significa algo muito profundo. Então, eu os encorajo a ler isso. Vá para o capítulo 17, sobre recobrando a masculinidade e a feminilidade bíblica, e leia, fazendo garotas femininas e garotos masculinos. Uma psiquiatra da Universidade da Carolina que passou a maior parte de sua carreira cuidando de garotos de 5 anos que agiam como homossexuais e aconselhando os pais quando eles chegaram aos 15 anos. Eles estavam héteros, felizes e saudáveis e completos. Coisas podem mudar. E eu finalizo com isso. Esta é a última mensagem que vou falar sobre homossexualidade, provavelmente pelos próximos anos. Portanto, por favor, tenham paciência comigo e tenham misericórdia. Isso vai levar mais 3 minutos. Socialmente, essas são as perguntas hoje, certo? Eu liguei o rádio hoje, o que eu ouvi nesta manhã? É tudo sobre esses assuntos. Então eu não tenho as respostas aqui, mas eu tenho 2 coisas para dizer. Eu quero dizer, casamentos homossexuais, parceiros domésticos, emprego, adoção, paternidade, educação, treinamento em diversidade nas escolas, multiculturalismo e todas essas coisas inflamatórias que vamos encontrar no mundo real.
Cada uma delas exige uma séria reflexão e não há, na minha opinião, respostas fáceis. Nós precisamos de uma reflexão séria e não de slogans. E aqui está a minha pergunta. E vocês irão ouvir as perguntas dentro da pergunta. Como é que uma sociedade democrática, governada constitucionalmente, determina os seus valores, molda as suas leis em torno desses valores, preserva os direitos inalienáveis de vida, liberdade e busca da felicidade, enquanto limita comportamentos destrutivos, protegendo minorias das hostilidades da maioria? Essas perguntas são difíceis. Mensagens de texto não solucionam isso. Elas requerem muita reflexão e pensamento sóbrio. Então, para fechar, eu vou lhes dar uma orientação e uma declaração final. Aqui vai a orientação. Normalizar o comportamento errado ou endossar o comportamento errado, embotando o recuo reflexivo do comportamento errado, é, no final, prejudicial para as pessoas e destrutivo para a sociedade. Vou ser mais específico. A normalização e o endosso do comportamento homossexual enfraquecerá profundamente a norma frágil do casamento heterossexual comprometido a longo prazo e educação dos filhos, essenciais à sobrevivência social. Agora eu preciso de 1 hora nessa frase, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho que dividir com vocês o fardo de pensar. Eu não posso pensar por vocês, eu só posso apontar o que seria uma direção bíblica. Aqui vai a minha declaração final. Deus não nos chamou para ganhar eleições, mas para ganhar almas, corações e mentes. Deus não nos chamou para controlar o Congresso, mas para pregar o Evangelho. Ele não nos chamou para estarmos seguros, mas para dizermos a verdade. Ele não nos chamou para evitar conflitos, mas para amar a todos. Então fale a verdade em amor e confie a sua causa a Deus e mantenha a glória de Deus no centro da sua alma. Então os planetas de paixões da sua vida acharão a sua órbita correta. Vamos orar. Pai, ao finalizarmos, eu rogo que a maneira que enxergamos a realidade, a maneira que ordenamos o nosso universo, as maneiras que os planetas das paixões voam em nossas almas, sejam mudados de acordo com a Tua Palavra, e que o maravilhoso balanço entre a compaixão e a convicção do amor, da verdade, sejam sustentados em nosso povo, e que nós venhamos continuar a moldar as pessoas à sua imagem, com desejos homossexuais para dentro da nossa comunhão, amando-os e os atraindo para os nossos círculos familiares, e que nós, na esfera pública, venhamos reconhecer a complexidade dessas coisas, as dificuldades dessas coisas, e venhamos começar a pensar, falar a verdade por todo lugar. Vamos nos levantar para a bênção. A minha bênção é que Deus, cuja glória é mais valiosa que todos os tesouros, se restabeleça no centro do sistema solar, para que todos os planetas da sua vida venham para a maravilhosa órbita. E todos digam amém. Vocês estão dispensados.